A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los por aqui para juntos prepararmos a próxima aula neste vídeo, a aula 10 da classe de juvenis com o tema Vale a Pena Esperar, um tema super atual e super necessário. Fala para mim aqui nos comentários, você costuma falar sobre relacionamentos com os adolescentes que você lidera? Eu tenho um livro escrito sobre isso que em breve vou disponibilizar para vocês. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre isso, com 10 dicas para relacionamentos abençoados. É necessário falar. Nós somos a igreja do Senhor, amamos a família, amamos o casamento. Eu tenho um lema comigo que crente que fala mal de casamento está a serviço de Satanás. Nós precisamos falar de relacionamentos saudáveis, de amizades, de casamento cada vez mais com essa turma abençoada. Olha só, pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. É muito importante que você ative aí as notificações e deixe o seu comentário que ele aparece por aqui também. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, incluindo Instagram, TikTok. Minhas redes sociais são convertidas, elas são a extensão do meu ministério. Lá não tem dancinha, lá não tem piadinha, é palavra de Deus. Também tem aqui o link do meu WhatsApp. Será um prazer atender o convite da sua igreja, do seu departamento no ano 2024. Estamos à disposição para atender os irmãos. Também aqui na descrição, o primeiro link é do inédito treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento compacto com aulas para você assistir quantas vezes você quiser no conforto da sua casa. Nesse treinamento você vai aprender a preparar uma aula, a planejar uma aula, que é colocar a aula dentro do tempo que você tem, a aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula. Você também aprenderá formas diferentes de ensinar. Sua aula é monótona, até você se cansa com sua própria aula. Então, o professor precisa utilizar ferramentas diferentes na aula. Como assim ferramentas? 4 elementos são indispensáveis para uma aula transformadora: a fala, a escrita, a repetição e a discussão. Quando você fala, quando você pede para os alunos repetirem, quando você pede para eles fazerem pequenas anotações, quando você permite discussão em torno do assunto na sala de aula, você sai de uma taxa de compreensão de 20% para até 80%, 90%. E isso é super simples de fazer e no treinamento Transforme Suas Aulas eu te ensino como. Por isso clica no primeiro link, adquira já esse treinamento. É uma forma de você patrocinar o nosso canal e também investir no seu próprio ministério. Clica aqui no primeiro link e eu te encontro lá do outro lado. Mas antes, é claro, vamos para a nossa aula de hoje, com o tema Vale a Pena Esperar. O texto aqui destacado está em 2 Timóteo 2:22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor, tá? Aí na sua igreja, faça uma pesquisa. Quem quer se casar? Eu me assusto quando chego em uma igreja e pergunto para a juventude: quem aqui quer se casar? E muitos deles não querem se casar. Cuidado, porque o mundo está criando uma imagem errada do casamento e isso está entrando dentro da igreja. A igreja é o lugar da família, de casamentos abençoados e para abençoar casamentos. Por isso nós precisamos orar enquanto pastores, líderes, professores e trabalharmos para termos um casamento abençoado, para que a partir do nosso casamento eles também construam casamentos abençoados. O texto aqui em destaque está em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, depois Provérbios 4, do 1 ao 7. Eu já vou te convidar para vir aqui direto para a lição. Eu confesso, eu tenho um livro escrito sobre relacionamentos e eu confesso que eu amei demais essa lição. Uma lição realmente muito poderosa que vale a pena a gente compartilhar, tá? Lembrando que todo sábado às 9 da manhã
tem Fala de Não Podcast, que é o meu podcast. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Posso namorar? É o título aqui do primeiro tópico. Posso namorar? E aí, ele coloca aqui essa primeira pergunta, tópico 1.1. Qual o propósito do namoro? O namoro cristão tem o propósito de preparar duas pessoas que decidem unir-se a fim de constituir uma família. Tá? Então, namoro é preparação para casamento. Anotou aí? Pergunte para eles o que é namoro, para que namorar, qual é o propósito do namoro. Lembra? Eclesiastes 3, há um propósito para todas as coisas debaixo do sol. Então, o cristão e o ser humano deveria ser assim, independente de cristãos ou não, mas o cristão precisa levar em conta a motivação das coisas, a intenção das coisas, não é? Então, qual que é o propósito do namoro? Namoro não é para se pegar, namoro não é namorar por namorar. Quem namora quer casar. Eita, o propósito do namoro é preparar um homem e uma mulher para o casamento. Ok? É preparação. É para isso que serve namoro. Anote aí. Namoro é a época das discussões difíceis, das conversas difíceis. É no namoro. Quem não tem conversas difíceis no namoro vai ter conversas difíceis no casamento. Não é? Então, namoro é preparação para casamento. E aí, nós vamos dizer que o namoro é o período em que os dois vão decidir se casam ou não, gente. Namoro não é casamento, hein? Opa, namoro não é casamento. Qual que é o problema hoje? O pessoal começa a namorar de uma maneira já profunda demais. Eles já começam a namorar e já começam a querer se tratar como marido e mulher, não só nos toques, mas na conversa e tal. Calma, vai devagar. O namoro é como uma escada que você não pode pular degraus. Nossa, eu estou filosófico hoje. O namoro é como uma escada que leva ao casamento, que você não pode pular degraus. Então, se você pular degraus, vai ter problema no casamento. Se você ignorar os degraus, vai ter problema no casamento. Se você não perceber a hora de vazar da linha, sair fora, vai ter problema lá na frente. Tá? Então, o namoro é a preparação para decidir se casa ou não casa. Por isso que o namoro não deve ter intimidade sexual. Tá? Bom, qual a diferença entre paixão e amor? Para ilustrar a diferença entre paixão e amor, vale recorrer a um texto bíblico. E ele vai colocar aqui o jovem Aminon, que ele ficou ardendo em paixão por sua meio-irmã Tamar, não é? A ponto de abusar dela e depois a rejeitar, certo? Então a paixão é ilusória, o amor é real, não é? A paixão é cega, o amor é equilibrado. A paixão visa unicamente o corpo, o amor visa a alma, não é? Então, a paixão, vamos dizer que ela é o primeiro passo. Por isso que o namoro é um tempo de preparação. Porque a ardência da paixão precisa ceder lugar ao equilíbrio, ao autocontrole e a percepção de que de fato existe ali algo que merece ser cultivado. Tá? Então, o amor, ele, diferentemente da paixão, o amor ele é equilibrado. Tá? Então, quais são os princípios básicos para um namoro? Em primeiro lugar, orar ao Senhor. E esse orar ao Senhor não é orar para namorar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Qual que é o problema? As pessoas querem orar para namorar. Não. Nós temos que ter uma vida de oração. Aí, nós precisamos saber se esse namoro ele é da vontade de Deus para a sua vida. Mas como que é assim um namoro que é da vontade de Deus? Vamos lá? Você pode responder aqui para mim? Como saber se um namoro é da vontade de Deus? Bom, a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Ou ela não traz prejuízos, Provérbios 10 e 22. Então, um namoro, em primeiro lugar, que é da vontade de Deus, em primeiro lugar, é um namoro que tem como objetivo o casamento desde o início. Desde o início. A conversa, desde o início, é sobre casamento. Não é sobre simplesmente viver o momento. Não. Há desde o começo. Por isso que eu pregando muito para jovens e adolescentes, eu falo para eles, não orem por namoro.
Não orem por namorado, não orem por namorada. Porque Deus não dá namorado e namorada para ninguém, porque na Bíblia não tem namoro. Na Bíblia, todas as vezes que um homem se aproxima de uma mulher, é para casamento. Então Deus dá marido, Deus dá esposa, Deus dá casamento. Ok? Então, em primeiro lugar, um namoro que agrada a Deus, que é da vontade de Deus, ele tem como primeiro propósito o casamento. E por ter como primeiro propósito o casamento, ele tem como propósito essa preparação, essa construção de um relacionamento que vai levar ao casamento. Ele tem seriedade. Um namoro que agrada a Deus, um não brinca com o sentimento do outro. Pelo contrário, o sentimento é cultivado. O sentimento é valorizado. Um namoro que agrada a Deus respeita os pais, respeita a igreja, respeita a palavra de Deus. O namoro que agrada a Deus, ele não é uma prisão. Lembra, jugo desigual é uma prisão. As pessoas se preocupam muito com jugo desigual com relação à fé. Ah, mas um cristão pode namorar um católico, um cristão pode namorar um umbandista. O jugo desigual vai além disso. O que é o jugo desigual? É uma prisão, é um peso desigual. É unir-se a alguém que não está na mesma trajetória que você. Então, isso pode ser ministerialmente, porque alguém que tem ministério se unir com uma pessoa que não quer o ministério. Todos somos chamados para servir. Mas existem pessoas que não querem servir ou querem servir de uma maneira mais reservada. Enquanto o outro quer viajar, quer não sei o que, quer pregar, e quer pastorear, e aí? Vai dar jugo desigual. Por exemplo, um rapaz que o sonho dele é pastorear a igreja. E ele está fazendo teologia, ele está estudando, ele está se preparando. E Deus já falou, e a obra tem lugar. Ele quer pastorear a igreja. Mas ele vai namorar com uma moça que não quer pastorear a igreja. E ela não quer pastorear a igreja. É jugo desigual. Ou ele não vai pastorear, ou ele vai pastorear contra a vontade dela. E esse pastorado, se ele exercer, vai estar em jugo desigual, vai prejudicar a igreja. Olha só, então o jugo desigual não é só em relação à fé, é em relação a propósito, em relação a sonhos, em relação à vida. Não é? Nós estamos vivendo um tempo hoje que é preciso analisar quem quer ter filho, quem não quer ter, quem quer ter pet. Tem gente que o sonho é ser o quê? Pai de pet. E aí? Esse é teu sonho? Tem que olhar tudo isso, senão dá jugo desigual. E dá BO lá na frente. Então, o tempo do namoro é o tempo de conversar. Porque o namoro que agrada a Deus é o namoro que deságua no casamento, cujo propósito é permanecerem juntos até que a morte os separe. Acabou. Divórcio, separação é exceção. O comum, o normal, a regra é até que a morte os separe. Então, o namoro que agrada a Deus é aquele que deságua no casamento, cuja intenção é permanecerem juntos até que a morte os separe. Então, a pergunta a se fazer no namoro é: quero viver com essa pessoa por toda a minha vida? Porque crente casa cedo. E vamos parar com esse negócio de casar depois dos 40. Crente casa cedo. E não só por uma coisa de que tem que casar cedo por causa de pecado, por causa da moralidade sexual. Não. Crente casa cedo para ter alguém do seu lado, para construir uma família e para viver bem. Quem casa cedo não perde a vida. Quem casa errado perde a vida. E cuidado, tem muita gente que casou errado e que fica querendo estragar o casamento de quem está trabalhando aí pelo seu casamento, né? Então, princípios básicos aí de um namoro. É um namoro que agrada a Deus. É um namoro entre pessoas que já podem decidir isso pelo casamento. Então, dois adolescentes de 15 e 13 anos já podem casar? Não. Um rapaz de 19 anos namorando uma menina de 14 não só está errado, é crime, hein? Mostra o Código Penal para esses meninos aí. Namoro é a união entre duas pessoas que já podem, legal, espiritual, emocionalmente, financeiramente, decidir pelo casamento. Não precisa ter tudo para casar, mas tem que ter maturidade para construir as coisas. Porque senão vai dar problema. Muito bem. Tópico 2. Os problemas que envolvem o namoro. Eu vou acelerar aqui, tá? Até porque
o pessoal assiste 3 minutos só do vídeo. Mas se você ainda tiver aí, coloca a hashtag eu estou aqui. Quem não tiver, tá perdendo. Fazer o quê? E ó, inscreva-se no canal, ative as notificações, por favor, ajude-nos. Os problemas que envolvem o namoro, quando a idade não é a ideal. Um dos problemas do namoro, eu acabei de falar agora, né? É quando o menino ou a menina não tem maturidade suficiente para assumir um relacionamento. Certo? Então, adolescentes têm idade suficiente para assumir um relacionamento, para se comprometer? Não. Não tem. Então, é preciso entender que há tempo para todas as coisas. Há tempo até para o namoro. Ok? Então, é uma questão também de idade, não vem com essa. A idade não tem nada a ver. Respeita meus cabelos brancos, faz favor. Que é isso? Respeita a minha história. Não vem com essa, não. Tem a ver idade, sim, e tem a ver maturidade. Ok? Ou quando se ultrapassam limites. O ato de ficar, que envolve um relacionamento relâmpago, sem compromisso, é um grande prejuízo para a vida do jovem cristão. Eu aqui faço uma observação sobre essa questão do ficar. Tá? Preste atenção. Nós temos uma ideia de sempre falar que as coisas são pecado. Porque se a gente diz que é pecado, coloca medo na meninada e pronto. Mas preste atenção no que eu vou dizer, irmãos. Nós temos que tomar cuidado para que ao ensinar o correto, na tentativa de evitar o que é errado, de consertar o que é errado, de eliminar o que é errado. Lembra, a parábola do joio se aplica a muita coisa. Então, na tentativa de fazer com que os adolescentes evitem os relacionamentos sexuais, a intimidade, cuidado para a gente não esfriar no coração deles o desejo de amar alguém, de se relacionar com alguém. Ah, irmão, mas eu vi um adolescente dando um beijo numa menina e eu vou levar para o pastor, tem que pôr disciplina. Abram os olhos, líderes, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso. A coisa mais normal do mundo é a paquera. É um menino olhar para uma menina e pensar em ter um relacionamento com ela. Essa é a coisa mais comum do mundo. A menina olhar para o menino e imaginar ele dando um abraço nela. Então, olhe bem para o cenário que nós estamos vivendo hoje. Cuidado na tentativa de fazer a coisa certa. Cuidado, porque na tentativa de cortar o joio, muito trigo está sendo cortado. E a ordem de Jesus é: deixa joio e trigo crescerem juntos. Ah, então a gente vai ver e não vai falar? Precisamos orientar com sabedoria. Precisamos orientar com sabedoria. Precisamos ensinar pureza sexual ao mesmo tempo que ensinamos a necessidade e a beleza dos relacionamentos. Porque, do contrário, tenho visto muito prejuízo por aí. Muito bem. Então, aqui não deve se ultrapassar os limites. Por isso que limites no namoro devem ser estabelecidos logo no começo. Limites no namoro logo no começo já deve ser estabelecido, tá? E por último aqui, o padrão de Deus para o relacionamento. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Salomão nos orienta a guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você está interessado em alguém, mas esta paixão lhe tira o sono, o apetite, a paz em seu coração, e te leva a uma vida de pecado, pornografia, masturbação e tantas outras coisas, confessa agora mesmo o seu pecado diante de Deus. Eu acho fantástico isso aqui. Eles pegam um baita tema, um baita assunto e só passa por cima. Mas isso aqui é uma oportunidade para a gente falar num outro momento, tá? Porque estes são problemas que os adolescentes enfrentam, tá? Que é a paixão, a pornografia, a masturbação, ok? A masturbação, ela é como a maconha. A maconha é a primeira droga que depois torna a pessoa viciada. Ela é a mais leve e tal, ok? Na pornografia, a porta de entrada é a masturbação. A masturbação vai levar para pornografia. E nós precisamos de líderes, de homens, de mulheres capazes de falar tranquilamente sobre estes temas.
Os pais não falam. A igreja não fala. Quem é que fala? A escola. Quem é que fala? Os influencers. Totalmente contrário à palavra de Deus. Então a gente precisa conversar sobre isso. Eu converso tranquilamente sobre isso porque exatamente eu transformei a minha liderança num laboratório. Então eu falava com eles, eu reunia eles no domingo à tarde, falava ali com eles, tirava as dúvidas, pegava as dúvidas deles e ia falando de acordo com a palavra de Deus e fui pesquisando também. Nós precisamos ajudá-los a vencer os pecados da carne. Precisamos ajudá-los a passar por este tempo que eles estão vivendo. Fatores indispensáveis ao namoro cristão. Os princípios básicos para o namoro cristão passam pelo respeito mútuo, tá? Respeito mútuo. O respeito é o primeiro alicerce do namoro cristão. Por isso que pai e mãe precisam estar cientes do namoro. Namorar escondido é abrir mão para ser desrespeitado. Aí depois conta para quem? Aí depois pede ajuda para quem estava escondido, se ninguém estava sabendo. Ok? Então, se alguém propõe um namoro a você e que você não conte a ninguém, já está propondo algo errado. Porque o namoro em si não é errado. O namoro em si não é pecado. Tu não tem que esconder. Se tem que esconder, ou porque não tem idade para namorar, ou porque está querendo fazer alguma coisa errada. Enfim, ou porque está se relacionando com a pessoa errada. Tá? Então, quando o jovem e uma jovem se unem e decidem viver em pureza até o casamento, eles têm a aprovação de Deus em todas as coisas. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente conclui dizendo que a gente entende o tempo de Deus para todas as coisas, tá? Por isso que namorar por namorar não é aconselhado. Namorar sem intenção de casar-se não é aconselhável. Mas eu sou muito novinho, não quero casar agora. Então vai estudar, vai, entendeu? Não vai namorar. Ok? Se diz uma pessoa falou assim pra mim, eu não quero namorar. Eu achei interessante, um jovem falou pra mim assim. Ele falou assim, eu não quero namorar agora. Por quê? Porque eu saí da igreja, fui pro mundo e eu tô voltando pra igreja agora, tô começando a me firmar agora. Então eu acho que primeiro eu tenho que me firmar, depois eu vou pensar em namorar alguém. Eu achei interessante essa colocação desse rapaz. Qual que é a sua opinião sobre isso? Fale para nós aqui nos comentários. É interessante aqui, aí no último tópico ele vai falar sobre sexo. Olha lá. Deus planejou tudo em nosso futuro, planejou o sexo para ser partilhado entre marido e mulher dentro da união do casamento. Por isso não banalize aquilo que Deus abençoou e nos deu para desfrutarmos. Aguarde pelo tempo de Deus, pois vale a pena esperar. É claro que vale a pena, tá bom? O sexo, ele não é o ponto de partida de um relacionamento. A prática sexual é fruto de um relacionamento. Casamento que começa tendo como ponto de partida o sexo, ou relacionamento que começa tendo ponto de partida o sexo, tem tudo para dar errado. A prática sexual é fruto de um relacionamento bem estruturado de acordo com a palavra de Deus. E eu afirmo com toda certeza que vale a pena esperar. Amém? Essa foi então a nossa aula da lição 10, classe de juvenis. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.